Sabadão é dia do quê? E aí, editor? Conta pra nós, sabadão é dia do quê? Como é que nós estamos nesse sábado? Curtindo demais, né? Olha só que bonitinha. Muito bem, olha só. Feito a introdução, nós estamos aqui para responder perguntas que vocês enviaram lá no nosso Instagram. Aliás, se o senhor que tá aqui não segue a gente no Instagram, vou te dizer uma coisa, meu filho. Eu já desisti de você porque você tá perdendo tempo da vida. Tem tanto conteúdo valioso lá no Instagram. Você pode enviar a sua pergunta e vir pro Thiago Responde, tá? Antes de começar, eu quero dar um salve pro Arthur. Arthur, você tá aí? Se tiver, dá um salve. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer. No último vídeo do Thiago Responde, o Arthur Bassi deixou um comentário lá dando uma dica para eu usar melhor o software de captação aqui. E aí eu chamei alguém para me ajudar aqui. Arthur, depois conta aí se melhorou a captação e obrigado pelo feedback, irmão. Vamos lá, perguntas. Primeira pergunta vem do Arturo, não sei falar esse nome não, Causolaria. Faz sentido ter a CEA se não for para trabalhar em banco? CGA seria a evolução do CEA ou CNPI? Boa pergunta, Arthur. Faz sentido ter a CEA se você quer trabalhar no mercado financeiro, não precisa trabalhar no banco. Faz sentido ter a CEA se você quer trabalhar de maneira autônoma. Certificação CEA torna você um especialista em investimentos. Você pode trabalhar como consultor de investimentos em banco, em corretora. Tem muito assessor de investimentos, que é o antigo agente autônomo, que busca a certificação CEA para se qualificar melhor. E você pode também trabalhar como consultor independente. Então sim, se você quer ter uma carreira no mercado financeiro, claro, faz sentido ter a certificação CEA, mesmo que não seja para trabalhar em banco. Agora, a outra pergunta que o Arthur fez é se o CGA é uma evolução do CEA ou CNPI. Não, são certificações com objetivos diferentes. É claro que quando você tira a certificação CGA, você prova que você tem conhecimento em outras áreas, mas não é uma evolução. Olha só, a CEA, ela habilita você para estar em contato com o cliente, fazer a distribuição de produtos de investimentos. A certificação CGA habilita você para ser um gestor de recursos de investimentos. E a certificação CNPI habilita você para ser um analista de valores mobiliários. São funções diferentes dentro dessa estrutura tão parruda que é o mercado financeiro, tá bom? Depois tem a pergunta do Mate Freixo. Onde comprar dólar? Futuro? Fundo? Espécie? Alguma recomendação? E aí ele descreve que é perfil moderado. Ô Mate, eu quis trazer sua pergunta para o Thiago Responde, porque não daria para eu responder lá no Instagram, porque a gente precisa fazer uma reflexão um pouco maior. A pergunta é, para que diacho você quer comprar dólar? E eu não tô falando isso porque você não deveria comprar. Pelo contrário, tá? Eu acho que você deveria ter dólar, assim como eu tenho parte dos meus investimentos em dólares. Acho que qualquer pessoa sensata aqui no Brasil precisa ter pelo menos parte da sua carteira dolarizada. No entanto, Mate, precisa estar muito claro para você o porquê que você está fazendo isso. Porque quando você compra dólar em espécie, saiba, comprar dólar não é investimento. Você está comprando uma outra moeda. Neste cenário, você pode estar fazendo uma reserva de valor em uma moeda muito mais forte do que o real. E tá tudo bem, mas você não pode querer comprar dólar para querer rentabilizar o seu capital. Existem outros caminhos para isso. Então você pode, por exemplo, aproveitar este momento que estamos vivendo de queda de preço do dólar para investir em valores mobiliários que são precificados em dólares. Então você poderia, por exemplo, abrir uma conta na Avenue, que é uma corretora que você pode comprar ações lá fora e, portanto, aí sim, neste caso, você estaria fazendo um investimento em dólares. Percebe? Então esse lance de falar que você vai comprar dólar em espécie, dólar futuro, tudo isso, que são mecanismos válidos, é importante que você tenha em mente. Você não o faz porque é um investimento. Você o faz porque você quer fazer uma reserva de valor, porque a cotação do dólar ela vai oscilando. Agora, se você quer investir em dólares, eu recomendo que você compre ativos, valores mobiliários que são precificados em dólares, porque aí você vai ganhar numa eventual valorização do dólar e, claro,
na valorização que esse ativo que você comprou te deu, nos dividendos que eles vão te pagar. Eu vou te falar, receber dividendos em dólares é bom pra caramba, tá bom? Então, Arthur, sua pergunta ela é incrível, principalmente no momento que a gente está vivendo, mas é importante que você tenha claro o seu objetivo ao querer comprar dólar, tá bom? E um ponto muito importante, será que agora, com essa queda do dólar, é hora para comprar? Claro que é, sempre é. Quando a gente está falando de dólar, a gente tem que pensar o seguinte, dolarizar parte dos nossos investimentos é ter parte dos nossos investimentos em moeda forte. Isso na prática significa dizer que você está se protegendo contra a inflação do Brasil e você está se alocando em uma moeda mais forte. E se a gente olhar na linha do tempo e olharmos inclusive para as perspectivas de projeção de inflação do real e do dólar, você vai ver que existe uma projeção do nosso real desvalorizar mais do que o dólar. Então, no longo prazo sempre faz sentido. Mas olha, comprar dólar por comprar, achando que é um investimento? Não, não é. Repito, se você quer comprar a moeda, um caminho pode ser você comprar até físico ou um fundo cambial, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas saiba, nós não estamos falando aqui de investimento, estamos falando de reserva de valor. Agora, se você quer investir em dólar, compre ativos que são dolarizados, beleza? Próxima pergunta, a gente vai trazer aqui do @gcero.cea. A taxa cobrada pela CVM para consultor e gestor e analista diminuiu também? Muito bem! Essa taxa diminuiu graças ao trabalho brilhante feito pela Associação AIs Livres. Aliás, fica aqui o meu agradecimento pro Alfredo, fica aqui o meu agradecimento pro Gustavo. Aliás, você que tá aqui me vendo, não sei se você tá sabendo, mas na última quinta-feira eu fiz uma live com o Gustavo para falar sobre isso lá no Instagram, tá no perfil dele. Foi incrível a live, viu? Olha só, teve a Associação AIs Livres, entrou com pleito e etc e tal, e foi medida provisória, aprovou. Agora sim, definitivamente, a taxa cobrada de fiscalização da CVM para os assessores de investimentos, que inclusive mudou o nome, né? Ela caiu e junto com elas caiu a taxa do analista, do consultor e do gestor que atua como pessoa física. Então, eu, por exemplo, que sou um consultor de valores imobiliários registrado na CVM, tô felizão aí com essa queda. Depois vem a Lucila Meirelles, underline. Qual a diferença da CPA 10 para 20? Os conteúdos são os mesmos? Não, Lucila, os conteúdos não são os mesmos, tá? Tudo que você estuda para CPA 10, você verá sim na CPA 20. No entanto, quando falando de CPA 20, a gente vai incluir outros assuntos que eu vou falar aqui de cabeça. Então a gente vai falar de política fiscal, que a gente não estudou na CPA 10. A gente vai explorar um pouco mais as políticas monetárias. Você vai estudar o mercado de derivativos, que não cai na CPA 10. Você vai estudar também gestão e mensuração de risco e performance. E você também vai estudar outros tipos de fundos de investimentos, como ETF, fundos imobiliários, FDICs e tudo mais. Costumo dizer que a CPA 20 tem aproximadamente aí 40 a 50% de conteúdo a mais, tá bom? Espero ter te ajudado. E mais uma pergunta aqui pra gente fechar. Aliás, tem duas. Qual o módulo da CPA 10 que mais devo estudar para a prova? Ó, você deve estudar, vou te dar uma dica aqui, anota, hein, ó. O módulo que você mais deve estudar é o módulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá bom? Brincadeiras à parte, é claro que não é assim, né? Mas eu quero falar isso para que você dê a devida importância para todos os assuntos. Porque, como eu costumo dizer, a gente às vezes negligencia alguma coisa e escorrega onde não deveria. Lembra sempre dessa frase: ninguém tropeça em pedra grande, a gente sempre tropeça em pedra pequena. Tô falando isso porque, se eu digo para você que o módulo 5 é o mais cobrado, e de fato ele é, você pode colocar toda a sua energia no módulo 5, gabaritar na pedra grande, mas aí o módulo 1, que é tão tranquilo, você não deu a devida importância e foi lá e tropeça nele, porque tropeça nele, tropeça na prova. Então, obviamente, estude todos os módulos, mas se você quer saber aqueles que mais caem na prova, é o módulo 5 e o módulo 6, tá bom? E por último, do Cristiano Nascimento Martins, tatuagem é um problema para trabalhar no banco? A resposta é não, já foi, mas isso não cabe mais em 2022. A menos, claro, que você tenha tatuagem no seu rosto inteiro, né? E ninguém consiga enxergar quem você é. Mas
Fora isso, qualquer tipo de tatuagem, braço fechado, já foi. Isso não é mais uma realidade que pode te atrapalhar não, tá bom? Pode curtir a tua arte, pode curtir aí a ideia de ter desenhos no corpo e tá tudo bem, que isso não vai comprometer a tua carreira não. Manda bala, tá bom? E você que está vendo esse vídeo, se você gostou do Thiago Responde, deixa um joinha, deixa aqui um comentário. E claro, se você quer que eu responda a sua pergunta aqui no Thiago Responde, vai lá no Instagram e manda lá na caixinha de perguntas que no próximo sábado, quem sabe, você estará por aqui. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!